Domingo, dia 19 do mês de junho do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Vamos falar sobre um personagem que muita gente conhece, mas vamos abordar por um prisma diferente, por um outro ângulo. Muito se ouve falar de Zaqueu, tem até a música que fala sobre como Zaqueu e por aí vai, né? Mas você já parou para perguntar a si mesmo por que Jesus escolheu Zaqueu? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos começar até mesmo de uma maneira diferente. Primeiro vamos ler os versículos e depois vamos então bater um papo para saber por que foi que Jesus escolheu a Zaqueu e não a outros publicanos que existiam naquela época. No capítulo 19 do Evangelho que escreveu Lucas, diz assim, do versículo 1 ao versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia ali de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isto aqui, logo de cara, é um tapa bem forte na nossa face. Jesus disse com todas as palavras, para quem quiser entender, ele veio para salvar os pecadores. Ele não veio para aquela pessoa que anda certinho na palavra do Senhor. Ele não veio para aquela pessoa que crê em Deus e que obedece a palavra. Ele veio para salvar os pecadores. Aquelas pessoas que viviam de maneira torta, de maneira fraudulenta, de maneira a arrumar para o precipício eterno, que é o inferno, que é a segunda morte, que é a separação total de Deus. Ele veio para os que se haviam perdido. E Zaqueu era um desses. Não vamos falar aqui de Zaqueu, mas sim por que Zaqueu. Para começar a conversa, então, vamos para a história. Quem era Zaqueu? O que era publicano? E por que o povo odiava os publicanos? No princípio, Deus fez Israel a nação mais poderosa de toda a terra. E Israel era simplesmente imbatível, porque Deus ia diante de Israel. E houve reis poderosos, como Davi, por exemplo, foi um grande guerreiro. Salomão foi um rei muito sábio. Mas com o passar do tempo, o povo foi se distanciando de Deus. E por causa dos pecados, Deus os entregou nas mãos dos inimigos. E nesse tempo de Jesus, Israel era escravo do poder de Roma. Então o que acontecia? Israel tinha ali as suas autoridades, mas que estavam debaixo do poder de Roma. Então o que acontecia? Roma cobrava imposto, Israel tinha que mandar dinheiro para Roma. Como os romanos estavam para lá e para cá e não estavam em Israel, o que eles fizeram? Nomearam um governador ali em Israel, o Pôncio Pilatos, e tinham as pessoas, os próprios judeus, que eram nomeados coletores de impostos, os chamados publicanos. E Zaqueu era um deles. O que acontecia? Zaqueu saía recolhendo imposto das pessoas. Era como hoje o aluguel, né? Você tem uma casa, você aluga, então a pessoa tem que te pagar um valor X por mês para morar na sua casa. Exatamente isso que acontecia. E como Zaqueu também era judeu, o povo tinha raiva dele. Ele não era romano.
Ele era um da própria nação, mas que trabalhava para o inimigo, ou seja, ele recolhia dinheiro. A Bíblia relata que Zaqueu era rico. Então tinha uma certa inveja do povo, porque ele, além de cobrar impostos, ele era rico. Esse era Zaqueu. E quem que era Jesus? Jesus era um profeta muito falado, muito badalado, muito procurado por causa dos milagres que ele fazia. A maioria das pessoas iam para Jesus por causa de precisar de alguma coisa. Era uma peste, era uma lepra, era uma enfermidade, teve aquela mulher do fluxo de sangue. As pessoas procuravam Jesus para serem curadas. Só que elas não eram curadas apenas das doenças, elas recebiam também a cura espiritual. A pessoa, quando chegava perto de Jesus e ouvia aquela palavra ia diretamente no coração da pessoa e a pessoa era transformada. Ela não apenas recebia a cura da doença, da enfermidade, do problema, mas recebia também a cura espiritual e passavam a seguir a Jesus. Jesus era simplesmente irresistível. Não tinha como você resistir a Jesus. Ele falava de uma certa maneira, ele olhava nos seus olhos de uma certa maneira que não tinha como você resistir a tanto amor e a tanta verdade. É como aconteceu com Paulo, as escamas caíam dos olhos, assim, sabe? E você via a verdade ali, você via que aquele mundo que você conhecia não era nada diante do novo mundo que Jesus estava trazendo. Por isso que Zaqueu queria conhecer Jesus. Jesus era muito famoso, era muito badalado, todo mundo queria conhecer Jesus. E Zaqueu era um deles. Mas a diferença é que Zaqueu não só queria conhecer, como ele se esforçou para conhecer Jesus. Era um publicano, era um homem rico, tinha uma boa posição na sociedade, mas ele queria conhecer o Zé Mané sem dinheiro, que saía espalhando milagre, mas era um pobretão. Jesus não tinha bens materiais, mas ele queria conhecer Jesus. Jesus não era popular, o povo não gostava de Jesus, porque Jesus ameaçava o poder que eles tinham. Então Jesus não era uma pessoa assim, queridinha, não era uma pessoa que receberia muitos likes naquela época. Mas os que conheciam Jesus o amavam profundamente, porque foram tocados por ele. E Zaqueu foi lá. Olha, eu sou muito pequenininho. Vamos supor assim que Zaqueu tivesse 1,50 m de altura, né? Então, como tinha muita gente ao redor de Jesus, Jesus mal conseguia respirar de tanta gente ali ao lado dele. Jesus tinha dificuldade para almoçar, sabia? Jesus tinha dificuldade, não tinha tempo para quase nada. De vez em quando, ou todo dia, ele despedia a multidão, saía de fininho e procurava um lugar isolado para orar. E isso Jesus fazia. Mas o tempo inteiro era o povo ali nos calcanhares de Jesus. Zaqueu usou o quê? De astúcia, de inteligência. Falou, Jesus vai passar por ali. Então ele correu na frente, subiu na árvore e ficou esperando. Zaqueu se esforçou para conhecer a Jesus. Eu creio, na minha ignorância aqui, porque eu não sei de quase nada, mas a palavra é tudo. Eu creio que Zaqueu se esforçou para conhecer Jesus. E por causa disso, Jesus quis então jantar na casa de Zaqueu. É claro que Jesus já sabia o que ia acontecer, Jesus era onisciente, mas Zaqueu não sabia. Ele simplesmente queria ver Jesus. Chegando ali, Jesus falou, Zaqueu, desce daí rapaz, eu preciso ir na sua casa hoje. E assim foi. Quando Zaqueu quis ver Jesus, ele abriu mão da sua posição na sociedade. Zaqueu era um cara respeitado. Primeiro porque ele era o cobrador. A Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. Ele era o chefão. Ele era o big boss. Ele era o cara que mandava em todo mundo. Quando ele resolveu ir atrás de Jesus, ele não deu a mínima para que as pessoas iriam dizer. Ele não deu a mínima para a posição que ele ostentava. Ele simplesmente queria conhecer a Jesus. E foi isso que ele fez. Agora, por que Jesus quis ir na casa de Zaqueu? E Jesus já sabia que o povo ia criticar, que o povo ia dar dislike, que o povo ia falar mal. Olha só, foi comigo o publicano, esse aqui, logo esse publicano que é amigo de César, inimigo do povo de Israel, inimigo dos judeus. E Jesus, o profeta, aquele que se diz o filho do homem, foi jantar com o publicano. O que é isso? Ah não, pelo amor de Deus, como é que pode? Jesus sabia de tudo isso. E mesmo assim Jesus foi lá, porque Jesus já conhecia o coração de Zaqueu. E esse negócio maravilhoso que pode acontecer hoje. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2022.
E isto pode acontecer hoje e de maneira muito mais fácil, porque hoje, para encontrar Jesus, você não precisa mais subir na figueira, mas bastaram algumas horas ali diante de Jesus para Zaqueu se converter. Eu creio que Zaqueu era um homem honesto, porque ele falou assim: olha, se por acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu sabia que ele não tinha feito mal para ninguém, porque se eu soubesse disso, ele não teria falado essa coisa. E restituir 4 vezes mais é porque ele estava com consciência limpa. Eu, pelo menos, penso assim. É claro, eu posso estar enganado, mas pela leitura da palavra do Senhor, diz assim, ó: se por acaso eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu creio que Zaqueu não havia defraudado ninguém. E ao mesmo tempo ele foi tão tocado que ele falou assim: olha, eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres. Ele não foi hipócrita. Ai, Jesus, eu vou dar tudo que eu tenho. Não, ele foi sincero, ele foi honesto. Eu vou dar metade, porque a metade que eu tenho me basta. Então essa metade aqui que está sobrando, eu vou dar para os pobres. E foi assim que ele fez. Ele não quis se aparecer. Ananias e Safira, por exemplo, mentiram. Não, nós vendemos por tanto. E aí caíram mortos. Por quê? Porque eles mentiram. Zaqueu não. Ele foi honesto. Ele falou assim: olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se por acaso eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E o resto você já sabe, né? E Jesus falou assim: olha, hoje chegou salvação, porque esse aqui também é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que confiou a Deus a vida do próprio filho Isaque, acreditando no poder de Deus. Então Jesus Cristo comparou aquele homem publicano como filho de Abraão, ou seja, um judeu legítimo. E foi uma festa enorme no céu, eu tenho certeza disso, porque até ali Zaqueu vivia uma vida sem sentido. A vida dele era cobrar impostos e ser rico. Essa era a vida que ele tinha, até que ele decidiu procurar Jesus. Notem que Jesus não chamou ele, foi ele quem correu atrás de Jesus. Ele queria conhecer aquele profeta, ele queria ver aquele homem de que todo mundo falava. As histórias aconteciam e eram espalhadas, porque Jesus fazia grandes milagres. Era cego que via, era coxo que era restaurado. Eu já falei aqui, vou repetir, a mulher do fluxo de sangue. E tudo aquilo, todo mundo falava. E ele queria conhecer esse Jesus. E quando ele permaneceu poucas horas, poucos instantes com Jesus, aconteceu o milagre. Meu irmão, quem chega até Jesus de verdade é transformado. Infelizmente, nos atuais momentos, nós não queremos subir na árvore para ver Jesus. Nós queremos ir para a casa do publicano. Nós queremos a riqueza do publicano. Nós queremos a posição social do publicano. E nós não queremos saber de Jesus. Porque hoje o que manda é o dinheiro, é a posição, é a fama, é o like, é a badalação. E o resto? Que resto o quê? Que se afunde no Oceano Atlântico todo o resto. Eu quero mais é ostentar, eu quero mais é poder, eu quero mais é pisar em cima dos outros. Hoje nós vivemos numa sociedade altamente perigosa, altamente pecaminosa. E pouca gente se ligando para o Evangelho. Viram o que aconteceu com a cantora Bruna Carla? Ela defendeu a Bíblia. Ela ficou na palavra do Senhor. E o mundo está massacrando a Bruna Carla. É porque ela foi homofóbica. É porque ela não podia ter feito isso. Ela simplesmente disse assim: eu tenho as minhas convicções, eu vou permanecer nelas e eu não vou ceder ao mundo. É isso. Hoje, repito para você, as pessoas querem o que tinha Zaqueu. Elas não querem o Jesus que Zaqueu queria. Hoje eles querem o evangelho que seja bonzinho, que não fale do demônio, que não fale do inferno, que não fale da segunda morte, que não aponte o que é pecado. As pessoas pensam que só porque Jesus morreu, todos nós somos salvos, que podemos viver de qualquer maneira e está tudo bem. É aí que está a grande mentira, é aí que está o grande abismo. Para encerrar, o céu, a salvação, Jesus,
tudo que diz a respeito do mundo espiritual é uma porta estreita. Você tem que se esforçar para passar por ela. A porta grande, a porta larga, a porta fácil, ela leva para a destruição. Ela leva para a segunda morte. Ela leva para a total separação de Deus e para o fogo do inferno.